Olá, turma. Demorei um pouquinho que tive um probleminha aqui com o sistema para abrir o slide. Bom, vamos começar essa aula e eu queria conversar com vocês o seguinte. Nós vamos ter a semana que vem aí uma aula presencial, né? 2 aulas, na verdade, com vocês presencial. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá. Então, assim, nós vamos, dentre aqueles itens que na última dinâmica a gente colocou no papel, eu parametrizei e vi que o assunto que mais solicitaram foi estágio. Eu já vou localizar aqui quais são os outros itens. Então, o que a gente vai fazer? Eu preparei uma aula para a gente trabalhar os principais conceitos da convenção trabalhista, tá? Das convenções trabalhistas. Então, eu disponibilizei lá no Classroom para vocês 4 tipos de convenção trabalhista, tá? São convenções de sindicatos diferenciados. E aí, a gente vai trabalhar, vocês vão... conversei com a Amália, inclusive, a gente já se acertou aí, pegou uma planilha, isso a gente vai fazer, só que hoje a gente só tem uma aula, então não vai dar tempo de fazer. Mas a sala ia se dividir em 4 equipes, a Amália providenciou a impressão de 4 planilhas, e eu disponibilizei para vocês lá, além da orientação, na sala de aula lá no Classroom, eu disponibilizei 4 convenções. Então, assim, esses 4 grupos, cada um de vocês vai escolher uma convenção, e a partir daí vocês vão fazer uma análise, o grupo vai fazer uma análise das convenções, dar uma lida bem certinho, e vão escolher, porque assim, essas convenções, elas são ligadas a sindicatos. Então, o sindicato, ele é responsável... por exemplo, eu coloquei lá a convenção hoteleira, que é da área de hotéis. É o sindicato que representa os hotéis, ou melhor, os servidores, funcionários, colaboradores do sindicato que trabalham na rede de hotelaria. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher lá um cargo. Por exemplo, o que a gente tem dentro da convenção, dentro dos cargos de um hotel? A gente tem camareira, tem copeira, tem recepcionista, tem auxiliar de serviços gerais, tem gerência. Todos os cargos que disponibilizam funções dentro de um hotel estão representados por esse sindicato. Aí nós temos o sindicato, que é o Cinepress, lá, que eu conheço bem, assim, os outros eu não consegui dar uma lida em todos eles. O Cinepress, por exemplo, ele representa e tem lá dentro do sindicato, eu acho que uns 50 cargos. Porque é auxiliar de serviços gerais, é de limpeza, de toda a área de condomínio, que você tenha gerência, mecânico, lá tem um monte de profissões, lá tem um monte de profissionais representados por esse sindicato. Vocês também, quem ficar com o Cinepress, vai escolher tá? Vai escolher um sindicato, vai escolher um cargo, e a partir desse cargo que vocês escolherem, vocês vão... ver dentro da convenção quais são os direitos que essa pessoa tem. Primeiro, vocês vão colocar salário. Daí lá vocês vão ver a carga horária. Tá? O sindicato, ele traz praticamente quase que todas as cargas horárias que a gente trabalhou aí. Ele traz 12 por 36, ele traz 40 horas, ele traz 44 horas, e tem alguns regimes de escala com horário diferenciado. Tudo isso está na convenção. Então, assim, quem vai ser funcionário, por exemplo, de uma terceirizada, numa área de saúde ou numa área de educação, tem que ser inserido nesses horários, tá? Então, vocês vão colocar o valor, lá nessa planilha, vocês vão colocar o valor, depois eu vou mostrar o modelinho.
Não vai dar tempo de eu dar essa aula aqui, ela foi preparada para 2 aulas, tá? Então, a gente vai só resumir. Eu vou dar uma passada resumida que eu quero mostrar para vocês os documentos lá na área de trabalho, tá? Então, lá, ó, o que vocês vão trabalhar lá é convenção coletiva de trabalho. A convenção lá, os conceitos. Essa aula vai estar disponibilizada no Classroom para vocês darem uma lida, tá? Eu sugiro que antes do grupo, ela tá individual. Todo mundo pode abrir tanto a aula quanto todos os documentos, tá, gente? Vocês vão poder ver em casa, tem orientação, tem tudo. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessa aula, tá? Nós vamos passar um resuminho, porque é muito curta a nossa aula. Essa primeira aqui, né? Vamos lá. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, a gente tem que compreender o conceito. Lá vocês vão notar que já na primeira página das convenções, traz todas as empresas daquela área. Porque a convenção ela é feita a partir de um consenso de todas aquelas empresas que estão ligadas àquele setor. Tá? Então, é assim, vocês vão saber, por exemplo, esse Cinepress, que é um sindicato de terceirizadas na área de limpeza, ele representa praticamente uns 50 municípios do Paraná. Então, 50 as empresas desses municípios que vocês verem, localizarem lá, por exemplo, pode ser o município de vocês também, as empresas que são aí de 4 barras, por exemplo, se ele tiver lá 4 barras, ele é o sindicato de 4 barras nesta área, ele representa. Tá? Então, a empresa está ligada àquela convenção. Então, tudo que tem que ser pago para os funcionários dessa empresa aí, tem que estar dentro da convenção coletiva. Tá? E lá, vocês vão ver que, além do salário, dependendo do cargo, se for na área de saúde, tem insalubridade, né? Se tiver filhos, tem adicional lá por filho. Se tiver periculosidade, tem lá. Tudo, tá tudo discriminado dentro da convenção. O que e quanto, tá? Quanto custa, quanto tem que pagar para o salário família, quanto tem que pagar os adicionais, os percentuais, e é isso que vocês vão precisar na planilha. Porque essa planilha aí, ela não está somente estipulando valores, ela é percentual. Para você calcular o INSS, você vai ter que olhar lá o percentual. Né? Eu quero ver se eu disponibilizo hoje e acrescento lá para vocês terem mais interação, dessas novas exigências, né, que houve uma mudança aí na tributação e daí na trabalhista também. Eu vou disponibilizar lá também, todos esses documentos vocês vão poder acessar, tá? Para poder desenvolver esse trabalho melhor. Ele parece confuso, mas depois que vocês começarem a ler, vocês vão ver que é bem legal. Então, olha lá, ó. O conceito, onde que está, né, dentro da CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho, lá no artigo 611, diz que é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais do trabalho. Ou seja, é um acordo formal, né? Que tem o objetivo principal lá, ó, estabelecer condições de trabalho mais favoráveis que as previstas por lei. Mas, professora, isso muda alguma coisa? Não. O mínimo que a legislação trabalhista exige é que seja pago férias adicionais, horas extras, né? Então, mas, além disso, as convenções estipulam mais obrigatoriedades. Por exemplo, lá alguns sindicatos, dependendo da categoria
e a função, por exemplo, se é exercida por mulher, tem vale creche. Nem todos os sindicatos têm vale creche, mas alguns cargos que são específicos, na sua maioria, exercido por mulheres, têm direito a vale creche. Tá? Então, isso não tem na Constituição, mas tem na Convenção Coletiva do Trabalho. Então, lá, as bases legais, que vocês vão ver lá, né? Que é a Constituição Federal, o inciso, que é o reconhecimento, que reconhecendo essas convenções, né? A consolidação das leis do trabalho e a Convenção da OIT, que estabelece a negociação coletiva como um direito fundamental. Ou seja, as empresas têm obrigatoriedade de respeitar uma convenção. Ela é obrigada a sindicalizar a empresa também. Então, vamos lá. Os principais participantes, sindicatos dos trabalhadores, sindicato dos empregadores e mediadores e facilitadores. Eu não vou ler cada um, porque depois eu quero que vocês deem uma olhadinha, porque nós temos pouco tempo hoje para poder fazer um resumão para vocês. As fases de negociação da convenção, vocês também vão ver lá o que é, né, o que afeta, prazos. Então, as fases de negociação, preparação, reuniões de negociações, propostas e contrapropostas, registros e divulgações. Quando a gente vê ali propostas e contrapropostas, vocês vão lembrar que existe praticamente todos os anos greve da área desse setor automotivo, né? As fábricas, praticamente lá em São Paulo, em Curitiba e em todo o Brasil, fazem greve por conta de salários, por conta de reposições, por conta de reposição de inflação, né? Então, isso são acordos, né? São fases de negociação que tem que começar tudo de volta. E daí eles fazem greve porque eles não concordam com essas fases de negociação que não chegam àquilo que eles acham que é justo dentro da categoria, né? De direitos da categoria. Bom, outra coisa também que a gente precisa entender é a diferença entre convenção e acordo, né? Isso aí eu vou ler aqui para vocês, que as convenções são entre sindicatos e empresas, condições gerais de trabalho, né? E o acordo coletivo, ele é entre o sindicato e a empresa focado no aspecto específico. No caso que eu falei agora, os funcionários dessas empresas automotivas, eles precisam focar qual é o ponto que faz com que eles, por exemplo, paralisem a greve ou voltem ao trabalho. É quando tem um acordo que é de interesse deles, né? Então, é específico. Nós queremos aumento. Então, é específico e aí se faz um acordo coletivo, tá? E a convenção, ela estipula todos os índices dos direitos que o trabalhador tem. Então, o que pode ser negociado em uma convenção coletiva? Como vocês vão ver que cada convenção coletiva traz exigências diferenciadas, valores diferenciados, porcentagens diferenciadas de cobrança, tá? Então, depende muito da categoria. Então, olha lá, ó, é os salários e benefícios, é jornadas de trabalho, segurança e saúde no trabalho, e regras de promoção e progressão, e as políticas internas. Aí você vai ver que está especificado lá na convenção cada uma delas. A importância das convenções trabalhistas, né? Para os empregadores, estabilidade, relacionamento. Para os empregados, benefícios e representação. Então, esse é o objetivo do sindicato, né? É garantir que seja respeitada a legislação e garantir que essa representação por parte dos empregados, né, traga melhores salários e melhores condições de trabalho. Então, lá, os efeitos das convenções, né? Estabilidade e garantia de empregos. Então, mas a gente tem também efeitos, vocês vão ver lá, negativos e positivos, né? Aqui, os adicionais,
né, e os positivos na melhoria de condições e estabilidade de relações, que é o que a gente viu anteriormente, né? E aí ele está trazendo quais são os dispositivos de legislação que garantem, né, essa estabilidade. Desafios, né? Quais são os principais desafios nessa área? Por exemplo, eu coloquei ali na área de saúde, né? Mudança na legislação, novas leis que afetam a negociação coletiva, né? E como a gente vive uma globalização, as influências e tendências internacionais. O que está acontecendo lá fora que é interessante para o empregado aqui no Brasil, por exemplo? Então, as boas práticas, as boas ideias, as mudanças na legislação que são pertinentes e interessantes para os funcionários, é de interesse também, né, dos sindicatos. Então, é isso que eles buscam, tendências futuras. A gente fala negociação digital por quê? Porque hoje, praticamente, a gente está vivendo na era online, né? Então, essa era de comunicação, a maioria das audiências trabalhistas hoje, elas acontecem online, virtual, né? Então, assim, a tendência é que também essas exigências dos trabalhadores, dos sindicatos, sejam resolvidos de uma forma mais rápida, porque hoje é muito lento e burocrático, né? Me diz o horário aí daí. E aí, eu andei rapidinho, né, para a gente chegar aqui nessa questão de reflexão, né? Como você acha que as convenções podem evoluir no futuro? Na verdade, quando vocês derem uma lida lá, vocês vão ver que são totalmente diferentes uma composição de um sindicato para outro, né? Que aquela visão, por exemplo, assim, que eu conheço, eu falei para vocês que eu conheço o Cinepress, eu acredito que seja assim com os índices mais baixos. Então, quando a gente procura um sindicato como empregador e não como empregado, como empregador, a gente busca aquele que tem as verbas menores. Porém, o piso salarial das categorias é a mesma, tá? Muda de sindicato? Muda. Um sindicato, por exemplo, que você tem um vale refeição, por exemplo. Um sindicato pode te dar R$200, outro pode te dar 400. Mas é você que escolhe? Não. É o empregador que se associa àquele sindicato, dependendo da região, só tem um sindicato. Então, ele tem a obrigatoriedade de sindicalizar, enquanto empregador, naquele sindicato. A gente não tem opção, né? Hoje em dia, no Brasil, não se tem opção de escolha. Então, quando tem dois sindicatos, a gente vai com o que oferece mais condições para o empregador de não estourar a folha, né? De pagar aquilo que é justo e não estourar a folha. Agora, claro, óbvio, né? Às vezes, para o empregado, o mais interessante é o outro, tá? Mas o que vale é aquele que a empresa está associada. Então, quais são os principais desafios para o sindicato e empregadores na negociação coletiva? Isso tudo é para reflexão, tá? É uma forma de vocês terem mais acesso à informação. E se vocês conseguirem assimilar essa reflexão e pesquisar sobre atualidades desta área de RH, vocês vão ver que tem coisa legal pra caramba. E tem, sim, para vocês que vão ser técnicos nessa área, vocês vão ter que viver numa constante especialização, vocês vão ter que estar antenados, ligados. Por quê? Porque todo dia tem uma coisa diferente, todo dia muda a legislação em relação a direitos. De 2022 para cá, já mexeram 3 vezes, né, na legislação trabalhista. Então, quem está aí, quem está tendo oportunidade de estar dentro desse curso de administração técnica, como é que presente que vocês estão ganhando aí, porque, na verdade, dentro dessa área aí, vocês vão ter, assim, nossa, X condições e oportunidades, né? Então, assim, aproveitem e, ó,
Pesquisem. Olha a orientação já. Então, gente, aquilo que eu falei lá no início, né? Para vocês se dividirem na sala em 4 grupos, né? Leiam a convenção, os documentos estão no Classroom, 4 planilhas que deverão ser entregues, olha lá a data. Sabe por que nós vamos fazer essa planilha? Essa planilha tem que estar pronta a semana que vem, quando a gente estiver aí, porque nós vamos falar de estágio. E aí, a primeira fase do estágio é você saber o cargo que você vai ofertar no estágio que você quer. O estágio não é o valor integral, então você precisa saber quanto custa um funcionário para que você coloque a vaga, né, de estagiário dentro daquelas empresas que são associadas e ofertam esse serviço, né? Fazem esse meio campo aí, tá? Então, eu preciso que essas planilhas do dia 31 estejam prontas para que a gente possa ir para a segunda fase, que é a fase de registrar e solicitar lá uma vaga de estagiário. E as nossas referências, quero ver se eu consigo abrir aqui para vocês o Classroom. Ó, gente, olha lá, ó. Dá uma olhadinha que tá lá para individual para vocês acessarem, né? Então lá, ó, tem a convenção 2024, eu coloquei 4 convenções. Eu coloquei de hotéis, outra de propaganda na área de comunicação, que é muito legal também, né? Que é minha área. Cinepress, que é a área de limpeza. E coloquei uma que é a área de comércio, tá? Então, todas essas planilhas, todas essas convenções vão trazer informações para agregar o nosso trabalho e ficar mais rico. Eu coloquei para vocês informações importantes e eu vou abrir essa planilha aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Pessoal, presta atenção um pouquinho aqui nessa planilha. Olha, a planilha que eu postei lá, que vocês vão preencher, ela está disponível para vocês olharem ela individualmente também, tá? Então, lá em cima, vocês vão ver que tem salário, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno. Isso é em relação ao cargo que vocês vão escolher lá, tá? E aí, dentro disso, vocês vão colocar o salário e vocês vão calcular os índices que estão lá. Tá? Lá está especificado, quero ver se eu consigo abrir um. Não consigo, vou ter que voltar. Quanto tempo falta aí? Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês. Ó, eu abri aqui para vocês a convenção coletiva do Sindipres. Ela vai até 2025. Só para mostrar para vocês aqui a abrangência dela, tá? Olha quantos municípios aí, ó. Tem que procurar ver se o de vocês está aqui. Aí, aqui tem os índices de correção, tá? E aqui embaixo, gente, olha lá, ó, são 71 cargos. Olhem, vocês estão vendo aí? Dá pra ver daí? Ó, todos esses cargos está estipulado o salário. Então, lá na planilha, vocês vão colocar o salário de acordo com o cargo que vocês escolherem aí, ó. São 71, vocês vão escolher um. Tá? E se vocês lerem, algumas convenções são mais cumpridas.
Algumas convenções são mais cumpridas. Entenderam, gente? Olhem para mim um pouquinho aqui. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então tá. A nossa aula tá encerrando. E a semana que vem a gente está aí pessoalmente para trabalhar. Então, assim, eu queria que vocês, se pudessem, eu deixei um e-mail lá, vocês fossem me enviando, tá? Essa planilha, são 4 planilhas. Beleza? Então, tá bom. Fiquem com Deus e até a próxima aula.